Oi, povo bonitinho. Bom, vamos lá, né? De novo, nós vamos trabalhar sobre os pronomes oblíquos. Então, para aprender sobre os pronomes oblíquos, nós vamos ter que seguir por passos. Então, vamos começar aqui, ó, com a questão das pessoas. Isso aqui eu já expliquei para vocês estão carecas de saber, né? Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Quem são essas pessoas? Eu, tu e o ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? E aí, eu, tu, ele, nós, vós e eles são pronomes de caso reto. Então, pronomes de caso reto, nós utilizamos eles para quê? Para conjugar verbos. Eles não podem ser objeto de verbos. Eles servem para conjugar verbos. Agora, para ser um objeto de verbo, né, aquilo que vem depois do verbo, são os pronomes de caso oblíquo. Então, nós temos aqui o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si e consigo. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si e consigo. Então, os pronomes do caso oblíquo, eles não conjugam verbos. Guardem isso no coração para o resto da vida de vocês. Não é para mim fazer. Para mim fazer não existe. É para eu fazer. Porque a conjugação do verbo, o responsável, o pronome que conjuga verbo é o eu, o tu, o nós, o vós e o eles. Tá bom? Guardou isso no coração? Então, vocês vão copiar no caderno essa tabela, porque eu quero que isso fique guardadinho no coração, tá? E para guardar decor, é guardar no coração. Vocês sabem disso, que eu também já falei isso para vocês. Então, eles estão pedindo aqui, ó, na apostila de vocês. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Você notou que na primeira oração, o pronome pessoal do caso reto, eu, não está claro, mas podemos identificá-lo pela palavra encontrei. Então, nós falamos que o quê? Que a palavra eu, o sujeito, né, dessa ação, eu encontrei, ele está oculto, ele está dentro do verbo. Então, é um sujeito oculto, o eu. Na segunda, há um pronome pessoal do caso oblíquo, a. Isso aqui é um pronome, pois ele se refere ao substantivo próprio Marcela. Ele é esse aqui, ó. Ele é este a, né? Terceira pessoa. Vamos entender como isso ocorre? Em nossa fala do dia a dia, é comum usarmos os pronomes como na construção abaixo. B. Nós usamos isso no dia a dia e tudo bem, né? Você pode falar. A fala é permitido, mas a escrita não, tá bom? Eu vi ela passeando na praça. No entanto, em uma linguagem mais formal, como é exigida em muitos textos escritos, este pronome são substituídos por outros, né? Como os pronomes oblíquos. Então, eu a vi passeando nesse ela aqui, ó, tira o ela e substitui por eu a vi passeando. Eu a vi, ó, aqui. Isso aqui é o verbo, né, ver. E, como eu já disse,
o pronome de caso reto não pode ser objeto direto de verbo, tá? Porque ele é usado para conjugar, ó, aqui, ó, eu, tu, ele ou ela. Então, ele é utilizado para conjugar o verbo, ele não pode ser ele não pode ser o objeto de um verbo. Para ser um objeto de um verbo, tem que ser esses pronomes aqui, os pronomes oblíquos. Então, o correto seria o aqui ou a. Eu a vi, como é Marcela, né? Eu a vi passeando na praça. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. A colocação do pronomes oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Exemplo de colocação pronominal. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Não me deram uma caixa de bombons de ontem. Próclise. Por que é próclise? Porque ela está antes do verbo. Agora vamos aqui. Deram-me uma caixa de bombom ontem. Ênclise. Por que ênclise? Porque está depois do verbo, ó, o pronome. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Esse dar-me-ão é pouquíssimo utilizado, né? As pessoas preferem utilizar a locução verbal de vão me dar, ou amanhã, sei lá, amanhã vou receber uma caixa de bombom. Então, sempre procuram utilizar outras formas, é muito difícil encontrar. Encontra-se muito na literatura e nos textos mais formais, né? Dar-me-ão, ele é mesóclise porque ele está no meio do verbo. Esse verbo aqui, ele é futuro, né? Então, ele está no meio do verbo, tá? Por isso que é uma mesóclise. Uso específico da ênclise, próclise e mesóclise. Existem situações diversas que justificam o uso específico de cada forma pronominal. Ênclise, o pronome é usado depois do verbo. Olha aqui a ênclise, ó. Ênclise, ó, o verbo aqui, ó. Verbo, deram, aí depois vem, ó, depois do verbo vem o pronome, ênclise. Próclise, ele é usado quando o pronome é colocado antes do verbo, né? Então, ó, deram, esse é o verbo. E esse aqui é o quê? É o pronome. Então, ele vem antes do verbo, é uma próclise, primeiro. E mesóclise. Mesóclise deverá ser posto no meio do verbo quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, é o verbo no futuro, tá, gente? E aí, a mesóclise, ele vai estar no meio do verbo, tá? Vocês vão copiar todos estes conceitos no caderno. Eu quero este conceito todinho, ó. Vou aqui grifar, ó. Quero tudo isso aqui no caderno, tá bom? Conceito no caderno, tá? Ó, tudo isso aqui que tá de azul, eu quero que esteja no caderno bonitinho. Agora, continue a resolver os exercícios, caso necessite, volte os apontamentos em cima. E aí, vocês vão resolver estes exercícios, que são a respeito de ênclise, próclise e mesóclise, tá? Caso vocês não consigam resolver todos, entre em contato comigo, fala comigo no Facebook, fala comigo no grupo do WhatsApp, que eu explico. Beijocas!